Vamos lá. Boa noite, Keila. Vou te explicar aqui a atividade. Na atividade, ele está falando o seguinte: ajude Pedro na elaboração do relatório, contendo as impressões sobre as suas atividades no laboratório de análises químicas. Para isso, elabore um relatório técnico, o qual deve ser organizado de acordo com a estrutura adotada pela empresa. O roteiro para o relatório está anexo abaixo. O texto deverá ser digitado no editor de texto Word. Na forma de envio, será orientada pelo professor tutor. Atenção, esse texto relatório será utilizado para a realização da próxima atividade, portanto, guarde uma cópia. Vamos lá. O que acontece? Na hora que você vem aqui, ele está te falando assim, ó, ajude Pedro na elaboração do que ele faz. E aqui nós temos os quadradinhos. Por exemplo, ó, nesse primeiro aqui, quando você pegar ele e clicar, ele vai falar o quê? Uma das atribuições de Pedro é realizar amostragens e análise em processos químicos, físico-químicos e microbiológicos, zelando pelos padrões de qualidade e pela integridade de pessoas, do meio ambiente e das instalações. Você pode procurar na internet o que é essa parte. Você vai pesquisar na internet falando sobre isso. O que é realizar uma amostragem, o que é realizar análise, o que é uma análise química, físico-química, como que zela por padrões de qualidade, como que zela por integridade de pessoas, meio ambiente e instalação. Você não vai procurar falar sobre outras coisas. Você pesquisa o que é realizar a amostragem, o que é a amostragem, o que é uma análise de processo, o que é uma análise química, tá? O que é padrão de qualidade, o que é integridade de pessoas e meio ambiente. Então você vai pesquisar não do jeito que está aqui, você pode desmembrar e colocar essa parte aqui. Na segunda parte você vai colocar o quê? Controlar a qualidade de matérias-primas, reagentes, produtos, realizando análises químicas em laboratório e na linha de produção, aplicando técnicas e análises instrumentais convencionais, seguindo padrões e parâmetros de qualidade, destinados resíduos de acordo com normas técnicas e legislação vigente. Você não precisa colocar o texto todo para fazer a pesquisa. Você pode ir desmembrando ele, você pode colocar lá, controlar a qualidade de matéria-prima, reagente, produto e processo laboratorial. Realizar análises químicas em linha de produção, aplicando técnicas de análise instrumental. Depois, seguir padrões e parâmetros de qualidade, destinar resíduos de acordo com a norma técnica. Então você desmembra tudo isso e vai fazendo a pesquisa. Você vê assim, ó, o que é um controle de qualidade? O que é técnicas de laboratório instrumental? O que é padrões de qualidade? O que é resíduos de acordo com as normas técnicas? Por exemplo, resíduo de acordo com a legislação do CONAMA, do meio ambiente. Tá? Aí, vamos lá, vamos continuar. Participar de validação de metodologia. Então, você vai pesquisar o que é uma validação de metodologia. Tá? Então, você vai pesquisar pensando sempre nessa parte. O que é um técnico em química em validação de metodologia? O que é essa validação? Então, pesquisa a respeito disso. Elaborar relatório. O que é uma elaboração de relatório de controle técnico? O que é ficha técnica de laboratório? Então, você vai pensar nessa parte. Aqui o próximo. Calibrar equipamento. O que é calibrar um equipamento? O que é cálculo de incerteza? O que é interpretar resultado analítico? Então, desmembra cada parte dessa para você ter um todo. Aí, quando você tiver a resposta, você vai colocar isso. Então, você vai colocar um texto já desmembrado. Ó, aferir e calibrar equipamento é isso. Analisar incerteza é isso. Expressar resultado é isso. Não precisa colocar tudo em um único texto. Você pode ir colocando em etapas. Coordenar e controlar
a estocagem, manuseio e movimentação de reagentes. Pronto, essa é uma parte. Então você pode colocar lá, o que é coordenar e estocar um reagente? Já para reagente, você já pensa em matéria-prima, produto. Aplicar normas técnicas de segurança, programação. Então, o que é isso? Então, você vai desmembrar cada parte dessa e pesquisar. Você não precisa colocar o texto inteiro e querer todas as respostas. Só com isso você já consegue já elaborar e ver essa parte. Então, não precisa se preocupar em escrever tudo de uma vez. Escreve um pequeno texto por cada parte que você pegar. É como se você tivesse colocado pontos em cada parte dessa estrutura. E depois que você colocar os pontos, aí vai ficar mais fácil no caso de elaborar os textos. E aí o que acontece? E joga isso no modelo de relatório, naquilo que foi pedido antes. Então, a estrutura que você está utilizando é a estrutura que tem depois o modelo. E aí o que você vai fazer? Aí você vai no modelo, tá? No caso, você vai no modelo e vê essa parte do modelo. O que o modelo pede? O que ele está falando? Qual é a parte que ele pede em relação a isso? Como que eu posso fazer cada uma dessas etapas? Aí você vai lá e busca escrever da forma como está lá no roteiro, da melhor forma possível. E aí o que você vai fazer? Você vai abrir o roteiro, abrir a elaboração, abrir todas as etapas e ir escrevendo capa, desenvolvimento, logotipo da instituição. No caso, vai todas as etapas que estão disponíveis no texto. E com isso, aí vai ficar mais fácil para você analisar. E aí você vai etapa por etapa para chegar na sua conclusão. Abre a estrutura do texto e depois que você abrir a estrutura do texto, aí você vai ter o que você vai poder fazer. Então, por exemplo, quando você começar a produzir o seu texto, você tem que ter a noção, como que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou fazer depois? Então, com isso, você vai ter cada etapa agora para você descrever, tá certo? Então, não se preocupe ainda com o que você está querendo fazer nesse momento. Se preocupe em ir por etapas, tá? Se preocupe em ir por etapas do relatório. Então, aí você faz a capa, a estrutura, o nome. No caso, o nome do colaborador é você, no colaborador é você, ou você pode colocar o nome do Pedro, o título, o local, o ano, e aí começa. O título, o objetivo, a descrição, a conclusão, todas as etapas daquilo que você fez. Então, o que você vai fazer? Vai fazer tudo isso com o que você pesquisou, todas essas etapas, tudo isso que você viu. E aí, depois que você fizer todas essas etapas, aí você vai lá, escreve o seu texto, vai com calma, coloca o título, as atribuições, e aí você consegue finalizar, tá certo?